Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Fernando Falcão, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fernando, quais as principais insatisfações dos advogados em relação à atual gestão da OAB em Alagoas? Olha, Cícero, a nossa instituição de classe há muito vem perdendo o protagonismo que já teve não só na vida do advogado, como também na vida da sociedade, não é? Nossa instituição de classe sempre foi uma entidade reconhecidamente forte, uma entidade que no passado levantou a bandeira do asseguramento dos direitos fundamentais, isso no período mais duro da ditadura militar. Nossa instituição já foi às ruas pedir moralidade quando subscreveu o pedido de impeachment de presidente da República, à época acusado de corrupção. A nossa instituição sempre foi uma verdadeira aliada da sociedade. E o que tem se visto nos últimos 10 anos é uma instituição de classe que, de joelhos, não é nem a sombra do que já foi no passado. Mas em nível nacional ou em nível local? Em nível nacional e em nível local se reproduz essa fraqueza que tem demonstrado em nível nacional. E no que diz respeito ao seu papel como instituição de classe, a nossa instituição, infelizmente, já não é mais a casa do advogado. É uma instituição que não se preocupa mais em abraçar esse advogado que hoje vê tantas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, e até os advogados mais experientes também hoje têm encontrado inúmeras dificuldades. Então a quem serve a OAB, Fernando? Olha, infelizmente hoje a OAB ela tem servido a grupos econômicos fortes da advocacia. A OAB, infelizmente, hoje é para poucos que lutam, que gastam muito dinheiro para se perpetuar no poder. E existe interferência política nas eleições da ordem? Sem sombra de dúvida. Eleições de ordem são eleições em que toda a sociedade se envolve, volta a dizer, em razão do protagonismo que a nossa instituição ela representa na vida, na sociedade brasileira, né? Mas essa interferência político-partidária que tem se visto nos últimos anos, ela se dá muito mais no sentido do favorecimento de determinadas candidaturas em detrimento de outros, o que é um verdadeiro absurdo. A OAB ela tem que ser uma instituição apartidária, até para que ela possa ter a necessária independência de levantar as causas, as bandeiras em favor da sociedade e do advogado. O seu grupo, Fernando, tem algum apoio de algum grupo político? Absolutamente nenhum. Claro que nós devemos ter, dentre as centenas ou milhares de apoiadores, pessoas com vinculação partidária, mas nós não temos nenhum apoio de político de mandato, como também não temos nenhuma bandeira ideológico partidária. Nós somos uma candidatura de advogados buscando fazer uma OAB melhor para os advogados. Surgiram algumas críticas nas redes sociais acerca de festas promovidas pela Chapa 1. Você acha que há abuso de poder econômico nessas eleições? Não tenho a menor dúvida quanto a isso, e não só em relação às festas, Cícero. Essa OAB, essa gestão atual, ela, nos últimos 60 dias, ela fez todas as inaugurações de salas de advogado, de prédios de subseções no interior, de espaços de uso coletivo da advocacia, numa clara demonstração que cada vez mais as eleições da ordem se assemelham às eleições político-partidárias. Então nós vimos uma gestão apática ao longo de mais de 2 anos e meio, que de repente resolveu refazer todas as suas realizações quando se viu bem próxima das eleições. Então, na sua visão, foi uma ação estratégica, não é? Assim, usar, de certa forma, os recursos da ordem, promovendo reformas, inaugurações, visando beneficiar o candidato da situação. Estratégicas no pior sentido, né? No sentido pejorativo. Perfeito, porque quando isso é feito às vésperas de uma eleição, claramente se vê o uso da máquina em favor de uma candidatura. Só que o advogado é, na sua essência, um indivíduo crítico, né? O advogado, a advogada, em razão da sua formação, em razão da natureza da sua atividade, sabe muito bem distinguir quando a gestão efetivamente trabalha em favor da advocacia e quando a gestão quer ludibriá-lo através dessas ações pontuais que são feitas, volto a dizer, mediante o uso da máquina. Então, na sua opinião, a máquina foi usada para beneficiar o candidato da situação? Ela é usada o tempo inteiro.
ela é usada o tempo inteiro. Então podemos chegar à conclusão que o grupo de Marinella e Thiago Bonfim tenta se perpetuar no poder? Olha, os números mostram isso, né? Juntando os apoios que hoje a Chapa 1 tem, eles representam 9 anos de uma gestão. Gestão essa que, em que pese ter feito sim suas realizações, não sou hipócrita, deram contribuições pontuais para a melhoria principalmente das instalações físicas de salas do advogado, mas efetivamente foram gestões que pecaram muito na sua atividade precípua, na sua atividade essencial, que é de acolher, de abrigar o advogado. Nós temos, Cícero, infelizmente hoje, problemas seríssimos, por exemplo, quanto ao aviltamento dos honorários do advogado. A advocacia hoje, infelizmente, tem empobrecido e absolutamente nada tem sido feito para melhorar essa realidade. Hoje nós sofremos no estado de Alagoas concorrência de colegas que advogam vindo de outros estados, como o processo hoje é virtual, sem fazer a inscrição da sua suplementar em Alagoas e sem contratar força de trabalho local para cuidar dessas demandas. E a nossa instituição também não faz nada. E olhe que isso é texto expresso de lei. Pernambuco, Sergipe, nossos vizinhos, já coíbem esse excesso de atuação para além das 5 causas por ano. Aqui na OAB a gente não vê nenhum trabalho nesse sentido. Nós temos um problema diário, e quem vive da advocacia sabe disso, que é o desrespeito constante às nossas prerrogativas, aos direitos dos advogados. Hoje o advogado não consegue despachar com o juiz porque, infelizmente, uma boa parte desses juízes se recusa a atender o advogado. Hoje o advogado não consegue sequer conversar com um assessor que pede para marcar a hora para atendê-lo. É importante destacar, Cícero, que quando o advogado pede para despachar com o juiz ou com o assessor, ele não está querendo ir lá jogar conversa fora, nem conversar nenhuma imoralidade, não. Na maioria das vezes ele quer pedir celeridade em um processo seu que está demorando muito mais do que deveria demorar para que houvesse um despacho ou um julgamento. O senhor falou nessa dificuldade, né, que a categoria passa, né, sobretudo nessa relação com a magistratura, tendo em vista que alguns juízes se sentem verdadeiros deuses, indo da arrogância ao autoritarismo. Na sua opinião, existe subserviência da advocacia em relação à magistratura? Olha, eu acho que essa subserviência, na verdade, ela reflete a ausência de um apoio institucional. O advogado sabe que, ao comprar sozinho essa briga diante de uma violação de uma prerrogativa sua, ele acaba sendo marcado como um encrenqueiro, como um advogado criador de caso. E isso, para a carreira profissional do advogado, é muito ruim. Nós precisávamos ter uma instituição de classe que visse na violação da prerrogativa daquele advogado uma violação da prerrogativa de todos os advogados. E assim pudesse agir institucionalmente. Se a nossa ordem fizesse o dever de casa, nós não teríamos tanta arbitrariedade. Eu tenho alguns amigos, Fernando, advogados, vários amigos advogados. Alguns deles já me disseram que não tem mais estômago para advogar aqui em Alagoas, tendo em vista abusos, né, que o profissional sofre, né? Muitos magistrados, né, na tentativa de exercer essa atividade celestial, né, como você bem disse, sequer recebem advogados, né, trata com desdém, né? Um profissional que é essencial à justiça, está lá na Constituição, né, não deve existir relação de inferioridade entre magistrado e advogado, mas na prática a gente sente que há. O que fazer para combater isso aí? Olha, eu acho que num primeiro momento é necessário que a instituição tenha um posicionamento firme. Eu tenho dito sempre, nas conversas com os colegas nesse período de eleição, que mais do que nunca nós precisamos de uma OAB que tenha coragem para fazer o que é necessário fazer. Claro que essa coragem para fazer não implica necessariamente o enfrentamento. É preciso que haja o diálogo com as instituições para que elas nos assegurem o cumprimento de direitos que a lei, na verdade, já nos dá. Mas quando o diálogo, Cícero, não for suficiente para resolver, é preciso que haja um posicionamento mais firme. Então, a OAB do passado, a OAB que um dia já abrigou o advogado, e eu tive a oportunidade de conhecer essa OAB forte, né? Eu completo agora em dezembro 20 anos de advocacia, e eu tive a oportunidade de conhecer uma OAB que realmente ela era em defesa do advogado. Essa OAB, ela precisa chamar a responsabilidade para si e tratar com dureza essas violações de prerrogativa. Nós precisamos fazer atos de desagravo
aos colegas que forem, de qualquer maneira, desrespeitados no exercício da sua profissão. A nossa instituição de classe tem que fazer um trabalho forte perante o Poder Judiciário para que haja o reconhecimento de que nossos honorários profissionais são a nossa fonte de alimentos. O advogado vive dos seus honorários. Não dá para tratar mais honorários como se fossem gorjeta. Então, quando eu digo que é preciso que haja coragem e independência para fazer o que é necessário, é porque isso significa, muitas vezes, se indispor com o Judiciário, se indispor com o Ministério Público, se indispor com a autoridade policial. Só que a nossa instituição não pode pregar uma força perante a sociedade quando, na verdade, na sua essência, nós, os advogados, que somos a razão de existir dessa instituição de classe, estamos enfraquecidos. Nós precisamos fazer um trabalho exatamente inverso. Nós temos que fortalecer a advocacia para que a nossa instituição se fortaleça em consequência. Na sua opinião, Fernando, então, por que não há esse enfrentamento pela atual gestão? Existem interesses outros quando falamos de OAB em relação ao Poder Judiciário? Olha, eu gosto de ser justo e lhe digo que, na verdade, o problema da falta de enfrentamento não é só dessa gestão. É de pelo menos 3 gestões que antecederam essa atual. Então, que pertenciam basicamente ao mesmo grupo. Todas elas ao mesmo grupo. Na verdade, esse grupo inaugurou uma era de uma OAB exibicionista, de uma OAB vaidosa, de uma OAB para muito poucos, né? Basta lhe dizer que, tradicionalmente, a nossa festa do advogado, no dia 11 de agosto, que sempre foi um momento de congraçamento dos advogados, sempre foi realizada na sede da OAB, com cadeiras, mesas, com todos, um churrasquinho, uma banda local e os advogados e os familiares confraternizando. Esse ano a festa do advogado foi realizada numa casa noturna em Jaraguá, com 2 atrações da Bahia e uma festa aberta a toda a sociedade. Esse não é o papel da OAB. A OAB não é promotora de eventos. Claro que a festa do advogado não é o fato mais importante para a advocacia, mas só para exemplificar como essas gestões que vêm se sucedendo na OAB, elas se desviaram da finalidade de ser uma casa de acolhimento do advogado. Nós temos hoje, infelizmente, muitos colegas em situação de vulnerabilidade. O empobrecimento ele é coletivo, mas quando ele atinge o advogado em início de carreira, quando atinge o advogado acometido de algum problema de saúde, ele é muito mais grave. E nós não temos uma instituição que lhe dê abrigo, que lhe dê amparo. O enfraquecimento da ordem, como o enfraquecimento de qualquer entidade que representa a categoria, ao meu ver, Fernando, eu acho que a sociedade toda entende assim, gera um desânimo, né? Inclusive de quem está pretendendo exercer aquela profissão, né? A gente sente que a OAB atualmente, aqui em Alagoas e em nível nacional também, né, enfraqueceu. Não é mais aquela entidade onde a sociedade se via como realmente um referencial de luta, referencial, né? De luta na defesa, né, das liberdades individuais, das minorias, dos interesses coletivos, não só do advogado. O que fazer, não só no aspecto aqui local, mas no aspecto nacional? Há um movimento nacional em relação a isso, para que a OAB volte a ser a OAB que tanto orgulhou o povo brasileiro? Olha, Cícero, na verdade eu diria que há uma indignação nacional quanto a essa apatia da OAB, né? A ausência da OAB criou um vácuo muito grande. A OAB que, como eu já disse aqui, participou das grandes causas de interesse da sociedade, hoje ela simplesmente não participa nada. Nós tivemos recentemente um presidente do Conselho Federal que passou toda a sua gestão tentando ver se conseguia emplacar o próprio nome numa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma OAB que quedou de joelhos diante do poder político e, em razão disso, se tornou refém de interesses de grupos. E isso é muito ruim, não só para a advocacia, isso é muito ruim para a sociedade. Nós somos uma instituição contraditória, porque o presidente do Conselho Federal da OAB não é eleito pelo voto direto dos advogados, é eleito pelo voto dos conselheiros federais. Então, vejam só, uma instituição que tem, dentre as suas finalidades, a defesa da democracia, não escolhe o seu representante democraticamente. Isso é, no mínimo, uma incongruência. Tenho aqui um documento, Fernando, produzido pela sua chapa, com os compromissos, né, que você assume diante da categoria, 31 compromissos. Desses 31 compromissos, eu gostaria que você destacasse os 3 principais compromissos. Peço que você nos diga somente após o intervalo. A gente volta já.
alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Fernando Falcão, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Fernando, deixamos uma pergunta antes do intervalo, gostaria que você respondesse. Você me passou aqui um compromisso que você assumiu perante a Advocacia de Alagoas, com um documento com 31 compromissos, e desses, quais os 3 principais, se você puder assim enumerar? Sim. Veja bem, Cícero, primeiro é preciso deixar claro que nós chamamos de compromissos essas missões que nós assumimos em favor da Advocacia de Alagoas, porque realmente propostas já não convencem mais, né? Nós temos visto, ano após ano, as candidaturas lançarem propostas que não são cumpridas, e isso tem gerado um descrédito. Nós chamamos de compromissos porque compromissos são mais do que propostas. Mas, enfim, os 31 compromissos que nós assumimos são divididos em 4 eixos temáticos, porque são tantas as necessidades hoje da advocacia que nós resolvemos agrupá-las por temas, né? Mas eu vou relacionar 3 aqui que me vêm à cabeça que eu considero bastante importantes. O primeiro deles é nós brigarmos para que haja o cumprimento da Instrução Normativa número 3 de 2016 do Tribunal de Contas de Alagoas. O que significa dizer isso? Dos 102 municípios de Alagoas, apenas 42 têm procuradores municipais providos por concurso público. Outros 60 não os têm. Qual é o grande problema? O Tribunal de Contas hoje, desde 2016... São cargos comissionados. São cargos comissionados. Ele recomenda que esses municípios façam concursos públicos para o provimento do cargo de procurador. E como há tradicionalmente o interesse de grandes escritórios em fatiar esses contratos com os municípios do interior, isso nunca é levado adiante. Nós entendemos que essa é uma bandeira de luta importante da advocacia por 2 razões. Primeiro porque, com a criação de pelo menos um cargo de procurador em cada um dos 60 municípios alagoanos, nós teríamos num curto tempo 60 concursos públicos para o provimento de cargos na advocacia pública. E segundo, porque nós entendemos que essa é uma contribuição que nós podemos dar à moralidade pública. O procurador comissionado, claro, aqui eu não posso generalizar, mas é possível que ele não tenha interesse em defender o município, e sim o seu gestor. Porque se ele contrariar o interesse do seu gestor, ele poderá ser sumariamente demitido. Já o procurador provido por concurso público, não. Ele, como tem o interesse de defender a municipalidade e tem estabilidade do cargo público... Vai exercer uma carreira. Vai exercer uma carreira e, claro, o objeto maior de interesse dele é a defesa da moralidade e da ética do interesse público, né? Uma outra proposta que para a gente é muito urgente e necessária é nós revitalizarmos o papel da Escola Superior da Advocacia. A nossa ESA, ela tem, ao longo desse tempo, dado cursos de atualidades do direito, processo de execução contra a fazenda pública, a reforma trabalhista. Eu entendo que a ESA
para além desses cursos tradicionais, ela deve ajudar o advogado a entender que o seu escritório jurídico é um negócio e, como tal, ele tem que saber como geri-lo. Então, nós imaginamos que é possível dar cursos de empreendedorismo na advocacia, gerenciamento de escritório jurídico, marketing profissional, ética e prerrogativas profissionais, para que todo advogado esteja capacitado para exercer com maior qualidade a sua função, o seu ofício, e com isso, naturalmente, ter condições de sobreviver dignamente da sua profissão. Um terceiro compromisso que eu também considero muito importante é nós ajudarmos essa juventude da advocacia a encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. Se era difícil começar há 20 anos, quando eu comecei, quando existiam 2 faculdades de Direito em Alagoas, hoje são 19 faculdades de Direito. E nós temos um mercado que não consegue absorver toda essa mão de obra. Associa a esse fato a circunstância de que hoje tem sido cada vez mais escassos os concursos públicos. Então, toda essa mão de obra egressa da Academia de Direito acaba desaguando na advocacia, que não tem conseguido comportar toda essa juventude e toda essa massa de novos advogados. Então, dizer que a OAB pode criar mercado de trabalho é hipocrisia, mas a OAB pode facilitar. Nós temos o projeto Meu Primeiro Escritório, que seria a intermediação da OAB junto a bancos de fomento, para que todo advogado iniciante tivesse um financiamento subsidiado para a montagem do seu primeiro escritório. Nós temos também a ideia da criação de um banco de oportunidades em que os advogados colocariam seus currículos à disposição de quem quisesse contratar, e quem quisesse contratar também manifestasse esse interesse, promovendo um encontro de contratante e contratado. Nós temos também um projeto de defesa do piso salarial do advogado empregado, para que não haja mais a remuneração a valores tão aviltantes. Então, um conjunto de medidas para os jovens advogados, exatamente pensando na possibilidade de uma inserção no mercado de trabalho com o mínimo de dignidade que a advocacia exige. Fernando, você escolheu como vice uma mulher do interior do estado, professora. É algo simbólico? Isso tem uma simbologia? Você quis passar alguma coisa, alguma mensagem para a advocacia de Alagoas? Qual foi o motivo dessa escolha? Olha, eu costumo dizer que a escolha da Cláudia Alane para vice, ela foi uma escolha completa, não é? Primeiro porque eu tenho amizade com ela e reconheço nela uma força de trabalho extraordinária de um advogado que, como eu, milita há 20 anos, vive da advocacia. Uma exigência para fazer parte da nossa chapa era que o candidato vivenciasse a advocacia. Eu entendo que só conhece os problemas da advocacia quem vive da advocacia. Mas eu quis sim também passar uma mensagem. A mensagem de que o advogado do interior vai ser muito prestigiado nessa gestão. Há uma gritaria, Cícero, enorme dos colegas do interior que se veem muito distantes da nossa seccional alagoana. A OAB não interioriza as suas ações. Se é difícil para o advogado da capital ver a nossa instituição de classe sair em defesa diante de uma violação de uma prerrogativa, quanto mais no interior, por conta da distância geográfica. Então, nós queríamos prestigiar a força da mulher advogada, que hoje corresponde a pouco mais de 50% de todos os advogados de Alagoas. Nós queríamos prestigiar a figura do advogado da militância, o que nós chamamos de advogado de balcão, do advogado do dia a dia, que vivencia e conhece as agruras da advocacia. E nós queríamos também prestigiar o advogado do interior, para que exatamente os colegas saibam o quanto nós estamos dispostos a levar a nossa instituição de classe a todo o estado de Alagoas, podendo abraçá-los, podendo tutelá-los diante das dificuldades que o exercício da advocacia apresenta. Fernando, em Alagoas, dos cerca de 18 mil inscritos, né, na ordem, um pouco mais de 8 mil estão aptos a votarem. Por que esse quantitativo tão baixo? Olha, eu tenho 2 teorias sobre isso. Primeiro, é aquilo que eu falei. A crise hoje na advocacia tem trazido um empobrecimento. A nossa anuidade é cara. Infelizmente, nem todos os colegas conseguem pagá-la. E a segunda é um descrédito quanto ao papel da OAB. Eu, nas minhas andanças, Cícero, eu tenho sempre perguntado aos colegas se eles estão satisfeitos com o papel que a ordem tem desempenhado na vida dele. E sabe o que é que eu mais escuto? Eu nem sei para que é que a ordem serve.
Então isso é muito triste, porque a nossa instituição é uma instituição de classe. Terrível. Ela tem como dever exatamente pensar primeiro no advogado, nas condições de trabalho do advogado, no bem-estar, na saúde, na satisfação do advogado. Eu vou lhe contar uma história, e quem está nos assistindo, se for contemporâneo meu, deve lembrar disso. Assim que eu ingressei nos quadros da Ordem, a nossa caixa de assistência tinha um plano de saúde de autogestão, chamado OAB Saúde. O melhor plano de saúde que eu já tive na minha vida, atendimento em todos os hospitais. Hoje não temos mais. Nós tínhamos um dentista, um gabinete odontológico funcionando 24 horas em regime de urgência e emergência. O advogado ou seu familiar que tivesse um problema dentário era atendido a qualquer hora. Hoje não temos mais. Nós tínhamos a biblioteca do advogado. A OAB comprava diretamente das editoras as obras jurídicas e revendia para os advogados a preço de custo. Então era fácil para a gente estar sempre atualizado, mas hoje a OAB não oferece mais isso. Nós tínhamos a farmácia do advogado, a OAB comprava a farmácia a preço de o medicamento a preço de custo e revendia para o advogado. Também não temos mais. O que é a nossa caixa de assistência hoje? Um portal de descontos na internet. Então, um portal de descontos, ele parte para mim de uma lógica errada e malvada, porque quando diz que, por exemplo, para se comprar um Ford Fusion na Cicosa se tem um desconto de 5%, parte da premissa de que todo mundo tem o dinheiro de comprar esse Ford Fusion. Na verdade, não temos. A instituição precisa nos dar condições para que a gente ganhe dignamente e possa comprar esse carro sem ter que pedir desconto e da marca que quiser. Então, é por isso que eu digo sempre, e faço questão de ressaltar, que nós não temos nenhuma divergência pessoal com os colegas da gestão. Eles são colegas advogados que merecem nossa consideração e respeito, mas nós temos uma distinção ideológica que nos distancia muito. Eu vejo que o papel da instituição de classe deve se voltar muito mais à proteção do advogado e, pelo que eu vejo das ações deles, eles entendem que a OAB ela deve ser uma OAB mais exclusiva, ela deve ser uma OAB muito mais elitista, voltados a um grupo pequeno de advogado que se beneficia das ações da ordem. Essa é a nossa grande distinção ideológica. Faz-se muita politicagem hoje na OAB? É o que mais se faz. Diuturnamente é o que mais se faz. Dificilmente você vê a OAB hoje envolvida em causas de interesse da coletividade, mas quando a causa é de interesse de um pequeno grupo, que normalmente é o grupo envolvido na gestão da ordem, aí você vê sim a OAB funcionando. Qual é a principal busca, Fernando? É conseguir uma cadeira para ser desembargador no Tribunal de Justiça? Sim, a disputa por vagas do 5º Constitucional, ao que parece objeto e desejo de uma parcela muito grande desses advogados que usam a ordem como um trampolim político, né? E também o fatiamento desses contratos com municípios do interior, que é uma tradição aqui em Alagoas, uma tradição terrível, mas é uma tradição que normalmente os grupos de gestão se encarreguem aí de lotear 80% dos municípios do estado de Alagoas, deixando o restante aí para que seja disputado por todos os demais. Então, infelizmente, a ordem tem sido utilizada para essas finalidades espúrias. A performance insegura do seu adversário, Nivaldo Barbosa, no debate do Tribunal de Contas, deixou parte da categoria um pouco apreensiva com o nível de representatividade da ordem. Como se houve essa situação? Olha, eu particularmente eu tenho uma amizade com o Nivaldo, é um sujeito que eu gosto, muito agradável, muito gentil, mas eu acredito que hoje a ordem mais do que nunca precisa não só de alguém que tenha segurança, mas que tenha altivez, tenha independência e tenha coragem. Quando eu digo isso, faço questão de reiterar que não se trata de ter alguém que seja... Lhes faltam esses requisitos, então? Eu entendo que falta. Inclusive, eu perguntei ele no debate, o Nivaldo ele foi advogado da Associação dos Magistrados até bem pouco tempo, tendo renunciado nos processos para poder se tornar candidato. Eu não consigo ver como será possível comprar essas brigas em favor da advocacia, tendo sido advogado justamente dos magistrados até pouco mais de 2 ou 3 meses. Então, eu particularmente acho que faltam sim esses predicados. Fernando, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência das redes sociais, a gente apresenta uma imagem e pergunta ao entrevistado se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, ok? Vamos lá. Vamos para a primeira imagem. Comissão Eleitoral da OAB. Não curto.
Quer fazer algum breve comentário? Quero fazer. Logo no início dessas eleições, editaram uma resolução absolutamente inconstitucional, que, a pretexto de regulamentar os debates entre os candidatos, negou que os jornalistas pudessem participar formulando perguntas, né? Então, isso é nitidamente a violação do direito fundamental à informação. Eu até acho que faltou um pouco de indignação da imprensa, e por incrível que pareça, a indignação maior foi da parte dos advogados, mas nós temos uma resolução eleitoral editada por essa comissão eleitoral que chega a ser engraçada quando diz que é um próprio membro da comissão eleitoral que tem que ser o mediador jurídico para discutir questões de direito de resposta. Então, aparelharam o debate, retirando totalmente a liberdade do órgão de imprensa. Próxima imagem. Exame de ordem. Curto, sim. Curto muito, e ele é necessário, ele é indispensável. Não é reserva de mercado, não, Fernando? De jeito nenhum. Todos os países do mundo têm um exame de suficiência para permitir o ingresso. Eu vou lhe dar um dado hoje, Cícero, que ele é estarrecedor. Nós somos hoje no Brasil 1 milhão de advogados. Existem 4 milhões de bacharéis que não lograram aprovação no exame de ordem. Inclusive, não sei se é nessa semana ou na outra, vai estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal uma matéria relacionada à manutenção do exame de ordem. E se o exame de ordem cair, nós passaremos de 1 a 5 milhões de advogados de um dia para o outro. Será o colapso total e definitivo da advocacia no Brasil. Por isso que eu digo que o exame de ordem é absolutamente necessário como exame de suficiência para que a gente possa permitir que só advogue quem demonstrar essa capacidade mínima para isso. Reconheço que os principais países do mundo adotam o exame de ordem, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, você normalmente faz um curso de ciências sociais, depois tem que estudar mais 3 anos para fazer direito. Na França existe um número determinado de licenças para advogar, e muitos advogados passam a vida inteira e não conseguem essa licença. Eles acabam se tornando advogados associados, esperando que haja vacância de uma licença dessa. Existem alguns países também que não adotam, né? Exemplo do México e outros. Mas o exame não se transformou num filtro. É isso, Fernando, que você está dizendo? Então se transformou num filtro, né? A gente tem uma série de faculdades aí, como você mesmo falou. Não faz muito tempo que tínhamos apenas 2 faculdades, hoje 19, ou seja, há uma liberação do MEC, a OAB poderia interferir nisso, muita gente estudando, parece até que é um estelionato. Você vende algo que depois não vai poder dar, né? O cara vai estudar e depois não vai ser advogado. Veja só, Cícero, o Brasil hoje tem mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo somado, isso é um absurdo. Absurdo. E o MEC fez essas concessões, na maioria das vezes, atendendo a conveniências políticas. Só que a OAB, que deveria ter tomado uma providência, não tomou. Então permitiu que hoje houvesse uma oferta exagerada de cursos de direito. Essas faculdades nem sempre conseguem qualificar adequadamente. O aluno engabelado, achando que está sendo bem preparado para o mercado, não tem condições muitas vezes de exercer a sua profissão. Se nós não tivermos o exame de ordem para garantir que só possa ser inscrito aquele que apresentar o mínimo de condições para isso, nós teríamos o nivelamento de toda a classe profissional por baixo. Então o senhor curte? Curto, sim. Próxima imagem. Juiz Sérgio Moro. Olha, em que pese ele ter tido um papel importante nesse processo recente de passamento do Brasil a limpo, eu como advogado, eu não comungo com as sucessivas violações de direitos dos advogados. Então eu entendo que ele poderia ter desempenhado esse papel importante que ele desempenhou, sem necessariamente ter sido tão desrespeitoso com as prerrogativas dos advogados. Por isso que eu não curto. Torçamos que faça isso agora como ministro, né, da Justiça. Próxima imagem. Poder Judiciário brasileiro. Olha, o Poder Judiciário hoje vivencia uma crise sem precedentes, né? Quem milita no dia a dia da advocacia, e eu sou um desses profissionais, se impressiona cada dia mais com a falta de segurança jurídica. Os tribunais mudam de entendimento como mudam de roupa. E assim, nesse momento eu tenho muita inveja dos países do common law, né? Você quando vai ver uma discussão sobre uma determinada ação nos Estados Unidos, eles citam um precedente, e às vezes é um precedente de 40, 50 anos. Então eles têm uma estabilidade do pensamento jurídico. Aqui no Brasil não. A gente vê os nossos tribunais mudarem de entendimento a depender da conveniência política, da formação, da origem daquele ministro recém-indicado. E isso tem sido muito ruim. O judiciário precisa repensar muito a questão da morosidade processual.
A justiça tardia não é justiça, é injustiça. As pessoas hoje não conseguem encontrar no Poder Judiciário o local adequado para a resolução de seus conflitos. E isso tem feito com que eu, particularmente, tente empregar todos os mecanismos extrajudiciais de solução de conflito, porque a gente sabe que quando você demanda em juízo, você normalmente eterniza aquela ação, o que é ruim para todas as partes envolvidas. Então o senhor não curte? Eu não curto. Do modo como está, eu não curto. Próxima imagem. Auxílio moradia. Olha, o auxílio moradia é uma questão polêmica, né? Eu sou absolutamente contra auxílio moradia como complemento de salário de juiz. Os juízes que, quando investidos na magistratura, são designados para funcionar em comarcas longínquas, esses indiscutivelmente têm o direito ao auxílio moradia. Mas não há como se defender o auxílio moradia para o juiz que mora na capital. Então, eu até ouvi... Nessa modalidade é uma imoralidade. Sim, eu ouvi de colegas juízes, não, mas é uma forma que se encontrou de corrigir uma distorção salarial. Não se corrige distorção salarial desviando de finalidade uma verba que é denominada de auxílio moradia. Então, eu posso lhe dizer que o auxílio moradia, ele somente é justo e é devido para o juiz que, deslocado do local onde reside, precisa se distanciar de sua família, morar no interior mais distante. Mas o auxílio moradia para um juiz da capital é absolutamente imoral. Fernando, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Quero dizer a todos os telespectadores que o candidato adversário, Nivaldo Barbosa, também foi convidado. Até o momento não deu respostas, nenhum tipo de resposta. A TV Maceió, o Folha na TV está com o espaço aberto. Quero agradecer aqui a sua participação, reiterar o convite, né, para que numa próxima oportunidade possa estar aqui mais uma vez. É sempre bom ouvir pessoas que têm o que falar, o que dizer para a sociedade, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Cícero. Eu que tenho que lhe agradecer bastante pela oportunidade de poder esclarecer os nossos compromissos, de mostrar para os colegas advogados e advogadas de Alagoas que o momento é de mudança. Não dá mais para acreditar que um grupo que há 9 anos se perpetua no poder sem ter feito as mudanças que a advocacia precisa, hoje diga que vai fazer alguma coisa. É curioso observar que há um discurso de renovação de quem já está lá dentro. Não se renova fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados. Então, é preciso que a gente desperte para essa necessidade de resgatar esse importante papel da ordem na vida do advogado. E eu não tenho dúvidas que os colegas advogados e advogadas, agora, nessa sexta-feira, dia 23, que é o dia em que ocorrerão as eleições da ordem, eles saberão fazer a distinção entre o que é uma proposta, o que é um compromisso exequível de resgatar a ordem para os advogados e o que é o continuismo de uma prática que já se mostrou ineficiente para reverter essa tendência de queda da advocacia. Portanto, eu quero aproveitar esse espaço e pedir a você, colega advogado, colega advogada, que nos dê esse voto de confiança. Pedir que acredite que nossos compromissos são sérios, que nós teremos a coragem e a disposição de fazer tudo aquilo que é necessário para que a nossa ordem volte verdadeiramente a ser a casa do advogado, o abrigo do advogado, para que nós possamos novamente envergar no peito o orgulho de ser advogado aqui em Alagoas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Obrigado a você. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.